Senhor presidente, senador Exalci, espero um dia chamá-lo de governador do Distrito Federal. É porque eu não tenho nenhum voto aqui, mas se eu tivesse, eu ia fazer uma campanha ferrada para você. Primeiro, porque eu já gosto de você de graça. Segundo, você é um patriota corajoso, defensor de valores. E um homem que defende valores, princípios, ele é sempre levado pelo vento da bandeira que ele defende. Quem não defende valores e não defende princípios, ele é sempre carregado pelo dinheiro que ele amealhou dentro da vida pública. Vossa Excelência é um homem de causas. E certamente Deus sabe todas as coisas, não é? Eu gostaria muito, fiquei indignado, discursei aqui, quando vi o Ibanez ser tirado do cargo de uma forma abrupta, embora não o conheça pessoalmente, nunca estive com ele, mas achei de uma covardia muito grande. E ele ficou afastado de um cargo que o povo lhe deu, mas li também essa semana problema de cada um, não é? Um apoio veemente e um elogio extravagante ao ministro da Justiça, postulante ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que certamente esteve, que participou, que estava naquelas imagens negadas à nossa CPMI, debochou de nós, zombou de nós, riu de nós, zombou da Câmara. E pelo depoimento do G. Dias, Vossa Excelência, que minuciosamente acompanhou, ao fazer a linha do tempo do depoimento de G. Dias, ele diz que às 16h30, mais ou menos, 16h40, foi chamado ao Ministério da Justiça, e lá chegando tinha diversas pessoas, e essas diversas pessoas é o complicado dessas imagens não ter aparecido, e ele só disse que recebeu a comunicação de que o Ibanez seria afastado. Ele elogia o Dino agora para mim, mas quem escolhe é o povo. Mas eu não sei nem por que eu estou falando isso. É porque minha mãe me ensinou um negócio. Dona Dadá, minha mãe, era analfabeta profissional, senador Girão. Sabe o que a mãe falou? Meu filho, quando a gente fala por aqui, acaba chegando aqui. Quando a gente tenta falar só com isso aqui, nunca chega aqui. E eu falei com o coração, quando me dirigi a Vossa Excelência, não é? Eu gostaria muito que o senador Paim não tivesse se retirado, ficado aí. Mas ele preferiu fazer o discurso dele aí e passar para Vossa Excelência. Que eu queria falar sobre o direito dos humanos, da nossa Comissão de Direitos Humanos. Eu já vi uma cena que ninguém nunca viu. Se alguém já viu, foi da família. Eu vi o senador Paim chorando dentro da UTI de um hospital em Cachoeiro da Itapemirim, com o filho dele pisando no limiar da morte. Eu estava lá, eu presenciei, eu chorei junto, senti misericórdia. E quando eu vejo hoje, quando o filho do Flávio Dino foi morto em Brasília, por um descaso médico, Vossa Excelência se lembra disso? Ele era presidente da Embratur. Menino de 12 anos, senador Girão. E foi quando eu o conheci.
E eu vi aquele pai depauperado no escritório de um amigo nosso aqui, que me chamou lá. E lá estava ele, com os olhos fundos, chorando, triste, abatido. E uma foto bonita do menino bonito, com a camisa do Flamengo. Garoto com 12 anos. Foi morto por um descaso médico. E será que o ministro não entendeu que a arma não mata? Quem mata é o homem, porque alguém, o filho dele, não tomou um tiro e morreu. E quantos morrem na fila do SUS? No Brasil inteiro, todos os dias. E por descaso médico. Aquele ex-vereador que está preso, agora tem um deputado que faz a mesma coisa, que tem entrado nos hospitais do Rio de Janeiro, com o povo lá fora amontoado e médico dormindo. Mas o que eu quero falar é que pessoas que viveram situações difíceis, onde teve alguém com humanidade, senador Girão, para abraçá-los. No caso do Flávio Dino, eu vim aqui para essa tribuna aqui e detonei o médico, tomei a briga, detonei o procurador do Distrito Federal. Ele era promotor da área de saúde. Detonei. Ainda fiz mais. Entrei contra ele no conselho do Ministério Público, aqui. E hoje eu vejo um homem sem misericórdia, que chama pessoas inocentes presos de terrorista, que chama os CACs, põe todo mundo no mesmo saco, que quem tem porte de arma é bandido. Eu tenho porte de arma, não sou bandido. E que os CACs têm armas que é para vender para o tráfico. Não, os CACs não têm ligação com o tráfico. E se tiver algum com ligação com o tráfico, tem que ser preso, pagar 30 anos de cadeia, porque é bandido. Mas bandido tem em todo lugar. Tem no comércio, tem na indústria, tem na Ordem dos Advogados, tem no Conselho de Medicina, tem na Câmara de Vereadores, tem no Senado, até na igreja, onde não devia ter, tem. Agora imagine, a gente estava na CPMI, eles fizeram de tudo, a senadora Elisiane, juntamente com o grupo de defesa do ministro da Justiça, o postulante, eu espero em Deus, que não chegue lá, e ele parou de usar gravata vermelha, depois que ele foi indicado. Pode ver as fotos dele, dando coletiva, tudo é gravata azul agora, gravata azul, gravata preta. Está falando mansinho, falando igual um gatinho. Quando o homem é indicado pelo presidente, ele muda. Esse papo de atraso eu já ouvi, esse papo de aranha eu já decorei. Alguém, isso não pode nem cobrar direitos autorais mais dessa música de tão velha que ela é. Faquinha falou isso para mim. Quando eu questionei ele olhou e disse para mim: senador, e eu dizia: o senhor é advogado do PT, o senhor é militante do PT, eu tenho aqui os seus vídeos, falando a um monte de advogados. E o maior defensor dele é Álvaro Dias. E Gleice, foram os dois. Gleice tudo bem, que era de esquerda, né? Mas é para não ficar esquecido, né? Para não ficar esquecido. Os dois. Ele disse: senador, quando um homem põe a toga nas costas, tudo muda. Eu disse: não, advogado. Não se separa um homem das suas convicções. Quem estava certo, eu ou ele? Ele foi para lá e, como bom militante, ele arrumou uma filigrana geográfica oferecida pelo advogado e disse: não, o crime não era em Curitiba, era em Brasília. Então, por isso, ele precisa ser solto. E essa sanha que eles vêm espalhando, essa valentia do ministro, e me lembro que quando no impeachment da Dilma, ele trabalhou muito como governador do Maranhão. Quando Eduardo Cunha é afastado, é impeachmentado, quem assume, quem era o vice dele? Maranhão, um deputado do Maranhão, chamado de Maranhão. Completamente despirocado.
E ele chegou a anular o impeachment da Dilma, o senhor lembra disso? Que veio no jatinho, veio lá do Maranhão, acompanhado de quem? Doutor, eu conheço a história. Maranhão nunca na vida teria capacidade de escrever nada daquilo. Aí eles foram tudo para frente do Supremo, quando Maranhão anulou, e foram para frente do Supremo. Me lembro da cena ali de Berg, a senadora Vanessa Graziotin, e nunca será, nunca passarão, nunca será. E de repente, era tudo bolha, era tudo bolha. Senhor presidente, e eles vêm armando, eles vêm falando, o Lula falou tudo o que ia fazer na campanha. Vou colocar os militares no seu lugar. Colocou. Vou colocar as igrejas no seu lugar. Está colocando. E eu quero dizer para os pastores, uns 4 que me ligaram, que não me ligue não. Pedindo voto para Flávio Dino. Sabe o que Flávio Dino falou, pastores? Que esses extremistas de direita, senador Zequinha Marinho, que somos nós cristãos, você olha, vê ódio nos olhos deles, ódio. Eu consultei um monte de pastor no Maranhão, estou com a lista de todo mundo que autorizou eu falar o nome deles. Que ele já ligou, pediu para tomar café na igreja, que fez reunião, que participou. Eu quero perguntar quanto ódio ele viu nos olhos daqueles pastores. Quanto ódio ele viu nos meus olhos, cristão conservador como eu, quando ele estava chorando a perda do filho, e eu apareci. Eu queria saber que ódio que ele viu nos meus olhos. Eu estou com o vídeo dele aqui, mas não vou passar hoje não, só no dia da sabatina. A reforma tributária, esse compêndio ideológico, que mostrou realmente que o Brasil mudou o regime, onde até o IPTU do cidadão vai cair no caldeirão do governo federal, e quem for amigo do rei vai receber, quem não for amigo do rei nem precisa vir para cá com pires, espera lá no municípiozinho. Se você é de uma confissão, se você não acredita em comunismo, você vai na missa, seus filhos fazem o catecismo, você é conhecido como um católico de verdade ou evangélico de verdade, você ama a sua pátria, você ama a sua Bíblia, você é devoto da Virgem Maria, você não vai receber nada, rapaz. É um regime ditatorial. E aí, eu queria perguntar também ao presidente Pacheco, mas vou fazer isso pessoalmente. Lula defende uma governança global para cuidar do planeta. Falas do Lula. Precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Se você toma uma decisão qualquer em benefício do mundo, e ela tiver que ser votada internamente pelo Congresso Nacional do seu país, significa que não vai cumprir. O que Lula estava dizendo é o seguinte: nós precisamos de quem manda no mundo. Manda no mundo. E que faz calar a boca do parlamento. Como é que se sente um presidente de um poder escutando um cara falar isso numa COP? Eu teria levantado, teria espinafrado, mesmo sem microfone. Então quer dizer, o Senado não vale nada? É isso que ele estava dizendo, a Câmara não vale nada. Por isso, nós vamos discutir no G20 a necessidade e importância de rediscutir a governança global para tomar decisão, sobretudo na questão ambiental, porque a agenda agora é essa. A Amazônia está pegando fogo, nunca se viu tanto. Eles ainda criam narrativa ao ponto de Marina chegar na CPI, lá com o nosso querido senador Plínio, e dizer: não fale em caixa preta, porque o senhor estará ofendendo. E ele falou: e fumaça, é o que eu tenho que falar? Como é o nome agora? Pode falar laranja? É porque as ONGs são laranjas internacionais, né? Ela diz: pode. Não resta dúvida, né? A gente ter certeza que as decisões serão colocadas em prática. Quer dizer, os presidentes das casas aqui, Pacheco e Lira, terão que ter medo desse dirigente global, ou seja, o anticristo, porque não há uma outra proposta colocada no mundo, senão a que diz a profecia, o que diz a Bíblia, de que o anticristo virá, e todo mundo vai obedecê-lo.
Eu acho que isso aqui merecia uma fala do presidente Pacheco, que tem se mostrado determinado. Mas foi nessa viagem aí com o Lula. Eu acho que merecia uma fala. Eu me sinto ofendido. Eu estou ofendido. Mas essa reforma tributária passou raspando. Mas passou raspando com o voto de pessoas que se elegeram falando Deus, pátria, família, liberdade, e que votaram num governo globalista, veja aí, globalista, esquerdista, comunista. Não foi em vão, quando o Lula disse no discurso dele, eles acham que a gente se ofende quando chama a gente de comunista. Muito pelo contrário, o Dino disse, eu sou comunista, graças a Deus, num deboche. Como que alguém que é cristão vota com essa gente? Essa é a minha pergunta. E eu quero deixar claro aqui, eu só tenho voto no meu estado do Espírito Santo. Sou filho adotivo e é lá que eu tenho meus votos. Mas é aqueles que vão para a reeleição, senador Girão, senador Exalci, e que votaram nessa reforma, que é o fechamento de um regime comunista, ideológico no país, eu estarei nos estados daqueles que vão para a reeleição, mas para fazer campanha contra eles. Se nós colocarmos Flávio Dino, nós não. Se Flávio Dino for colocado no Supremo Tribunal Federal, esse país que com essa reforma já está destruído. A dívida desse país vai passar de 200 bilhões no final do ano. Nós estamos chegando agora. Já está em 180 e tal. Explodiram o teto de gastos. O esbanjamento de sofá, de cama, de viagens. Não dá para escrever em livro nenhum. Segredo no cartão corporativo. Uma viagem atrás da outra. A maior delegação do mundo foi a do Brasil, na COP. Nós estamos num mato sem cachorro, dependendo de Deus. O meu voto está declarado. Eu não recebo Flávio Dino, porque eu conheço. Meu voto é contra. Eu estarei votando pelas minhas netas, senador Girão. O meu voto será pelos seus filhos. Você que me ouve do Brasil. Exalci, eu estarei votando pelos seus filhos. Não sei se você já tem neto, mas estarei votando por eles. Senador Zé Camarim, estarei votando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos irmãos da sua igrejinha lá no interior, no Pará. O que serão dessa gente? O que serão desses nossos irmãos com esse cidadão comunista, mais um, dentro do Supremo Tribunal Federal? Eu queria aqui fazer uma fala, um pedido ao ministro Cássio Nunes, um pedido de um cidadão brasileiro, de um avô. Queria fazer um pedido ao ministro André, que assim como os outros têm a ousadia de ir para a rede social, eu queria pedir aos pigmeus dessa casa, que Gilmar não disse que nós somos pigmeus, aos pigmeus dessa casa, queria pedir aos dois ministros que reagissem, publicamente, como eles fazem. Quando o ministro Gilmar abre a boca e diz, foi traição o que Lula fez, foi traição o que o Senado fez, porque sem o Supremo não teria Lula. Estranho. Eu acho que é um troço assim que... Será que é por isso que eu fui proibido de falar urna? Será que foi por isso que eu fui proibido de falar urna? Voto auditável. Será que foi por isso que a gente ficou proibido? Contagem pública. Agora não dá para retroceder. Agora não dá para retroceder. Não dá para dar um passo atrás.
dia 10, nós estaremos na rua. Dia 10, nós estaremos na esplanada do Ministérios, aqui. Sem medo. Nós não devemos nada. Estamos amparados pelo texto constitucional, ainda que ele não esteja em vigor. Pelo direito de ir e vir, de me impulsionar. Eu estarei amparado na inviolabilidade do meu mandato, no meu direito de falar, de me expressar. De manhã aqui e à tarde eu estarei na Paulista, em São Paulo. Sem medo, sem baderna, pela liberdade, pela memória do Clezão. Senador Girão, senador Isalci. O povo em casa que está ouvindo pelo rádio em algum lugar deve falar assim: por que Magno Malta só está falando Isalci Girão? Porque só tem nós três aqui. Cumprimentar esse grupo aí. Vocês vieram de onde? Taguatinga. Está bem aqui, é seu povo, Isalci, aqui do entorno aqui. Sejam bem-vindos. Está todo mundo de terno? São advogados? Veio do STF. Curso? De Direito, lá do Centro Universitário de Projeção. A gente veio fazer uma visita no STF. Opa! Sejam bem-vindos. Eu estava falando do STF mesmo agora. Que eu não concordo em nada que eles estão fazendo. Obrigado. Eu sou seu também. Porque você pode agora ter a sua rede derrubada porque falou que era meu fã. É capaz que você vai ter que fazer outra, viu? Apaga essa parte aí para proteger o rapaz, né, Zé? Gente, sejam bem-vindos aqui. O nosso ordenamento jurídico, ele não é a última Coca-Cola do deserto, mas é um ordenamento jurídico. Ele é velho, é muito velho, é de 42. Parece que foi feito para beneficiar o bandido, não o cidadão. Aí Sarney tirou uma comissão de notáveis. A proposta de um novo Código Penal. Dizia que esse que está aí, ele não está em uso agora também não, né? Na época da internet ele está na nuvem agora. Não há ordenamento jurídico. Existe o que o ministro pensa, o humor dele. O que ideologicamente ele pensa, né? Quando Pacheco traz aqui essa PEC que a gente vota, limitando decisão monocrática, ilegal, ficaram tudo com raiva. E o ministro Gilmar falou que foi traição. Senado de pigmeus. Poxa, pô, senador, ô Gilmar, ministro Gilmar. Eu fiquei tão sentido com isso. Fiquei sem dormir. Perdi o sono. Pigmeu. Ministro Gilmar, o senhor me chamou de pigmeu. Sabe por que o senhor me chamou de pigmeu? É porque quem tem, nos chamou de pigmeus moral. Um senado de pigmeus moral. Fala isso não. Fala isso não. Só quem fala uma coisa como essa é quem tem complexo de grandeza, complexo de Golias. Ministro, quem tem complexo de Golias nunca imagina que um dia vai cair aos pés de um pigmeu. Se essa casa aqui, quando o doutor Sebastião disse ao Supremo, e ofendeu, ele disse que não, que 80% da população ama o Supremo, que são os mais odiados do Brasil, guardando as devidas proporções, o povo do Brasil tem esse mesmo sentimento pelo Senado. O povo acha que isso aqui é a casa dos calados. CCC, Casa dos Calados Coniventes. O Pacheco sofreu toda essa retaliação, chamado de pigmeu, e o ministro, como não tem papa na língua, isso aí é admirável. O que ele pensa, ele fala. Ele diz, se não existisse STF, não tinha Lula. Cara, aí eu falo, urna, sou investigado.
Se não existisse o STF, algumas figuras que estão lá, dos pigmeus, não teria mandato. Se não fosse o STF acabar com a Lava Jato, a Lava Jato que revelou os ratos do Brasil com nome e apelido. Eu não posso ouvir um trem desse e ficar calado. Dias difíceis, dias tenebrosos. Tivemos essa audiência pública hoje, para tratarmos da questão daqueles que ainda estão presos. E lá estava a família do Clezão. Eu sou a última pessoa do lado de fora que o vi com vida. Nem a família viu. Eu estive com ele na Papuda. Levou 40 minutos para ser atendido, porque o doutor Federico, o médico que estava preso, socorreu um dentista também que estava preso lá, ajudou a socorrer. E nós temos órfãos, 2 moças, uma viúva do sistema. As mãos sujas de quem não entregou as imagens. Porque se eles tivessem entregue as imagens que eles têm em posse deles, do Ministério da Justiça, saberia que todos que lá estão, na sua absoluta maioria, 99%, não precisava estar comendo aquele marmitex, bebendo aquela água suja. E é verdade, porque lá eu estava, eu vi os marmitex, ninguém mostrou para mim, não é foto, eu vi a água, ninguém mostrou para mim, eu estava lá. E a esquerda sempre reclama pelo corpo de Vladimir Herzog. A família reclama, tem até um prêmio aqui, e reclama com razão. Se ele sumiu, se ele estava sob a tutela do Estado, o Estado que tem que dar conta. Não é assim, senhores advogados? Está na tutela do Estado dá conta. O Clezão estava na tutela do Estado. O ministro Barroso, para passar o pano, falou que o sistema penitenciário não tem nada a ver com o Supremo. Mas nós não estamos ligando com o ordenamento jurídico com o sistema penitenciário. E quando ele faz isso, ele joga o fardo todo nas costas do sistema penal do Distrito Federal, da Polícia Militar, da juíza das execuções penais, e tira o corpo de quem é o dono disso tudo. Não é dono de uma ação, não. É dono de tudo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Seus advogados, o ordenamento jurídico que vocês têm no Brasil é o ministro Alexandre de Moraes. Ele manda até nesse Senado aqui, ó. Aqui, para fazer uma visita, tem que pedir a ele. Estou certo ou errado? Que coisa feia. Que coisa feia. A nobreza de ser um advogado, de ter estudado. Sei que a maioria dos senhores e dessas 2 moças que aí estão, são advogadas também, né? São. Tem família humilde. Alguns de vocês estudaram com muita dificuldade. Não conheço a vida de ninguém. Alguns com o pai ali, pagando com dificuldade, eu trabalhando de dia, estudando à noite. Se tornou um advogado, seu sonho. E na hora que você precisa, a sua ordem não lhe defende. Os advogados dos patriotas são tratados como ninguém. E outros advogados também são repelidos. E toma um carão, um passa-moleque, dentro do plenário do Supremo. E quando eles estão de mau humor, um bota o dedo na cara do outro, eles se xingam, eles se ofendem, né? Mas nada é ato antidemocrático. Tudo é democrático. Me Gilmar um dia, na coragem dele, que Gilmar eu posso discordar, mas ele é corajoso. Discordo, mas ele é corajoso. Ele olhou para o presidente do Supremo hoje, Barroso, e disse: Vossa Excelência, baixe o tom da sua voz e vá fechar o seu escritório de advogado. Ao vivo. Aí eu pergunto: o que é adianta estudar, escrever um memorial, escrever uma defesa, gastar saliva, se a sentença já está pronta? Senador Alci, nós viajamos, nós fomos a Nova York, nós fomos a Washington, aos tribunais,
levar todas essas denúncias existentes aqui no Brasil. Essa violação dos direitos humanos, a violação dos direitos civis, a violação da nossa Constituição, e fomos levar, e entregamos. O mundo vai tomando conhecimento e estudando. Nós visitamos lá um deputado brasileiro, que foi cassado agora. Diz que as denúncias sobre ele é que ele tinha mentido no currículo. Quem é essa senhorinha bonita aí? Sua mãe. Mãe da senadora Jussara. Sua Dadá? Como é o nome da senhora? Maria Helena. Eita, eu tenho uma neta que chama Helena. Helena. Suas irmãs? Parabéns, parabéns. Quem tem mãe, tem o tesouro. Vou falar uma coisa para a senhora. Nenhuma mãe quer enterrar um filho. Agora é mais duro para um filho enterrar uma mãe. Quando você tem sua mãe, depois de conhecer Deus, o bem maior, vocês só estão aí porque essa mulher nasceu com uma peça diferente que homem não tem, mas vocês todas têm. Útero. Vocês nasceram. E eu tenho uma senadora, né? Amiga nossa, querida aqui, e eu fico até regozijado, porque eu era um cara, sou tão apaixonado pela minha Dadá, minha mãe, que se foi tão cedo, com 57 anos de idade. E interessante é que a pessoa que chega nessa faixa etária, com essa disposição forte, 80 anos, com as filhas, se congratulando. Se a sua filha estivesse aqui no meu lugar fazendo discurso para a senhora, teria um sentido belo. Mas eu me referi à sua filha para a senhora, eu acho que fica melhor ainda. A sua filha tem sido uma grande companheira. Parabéns. Que coisa bonita ter essas filhas com a mãe, porque hoje a libertinagem pregada no Brasil, filho não dá benção à mãe mais, não dá benção ao pai, não quer nem saber. A night é mais importante do que a mãe, do que o pai. E vocês como filhas, parabéns. Eu também fui agraciado, só tenho filhas, só tenho netas, né? E acho que filha é mais fácil de criar do que filho homem. Eu não tive a experiência, mas acho, né? E pela via da consequência, porque não tem consequência, tem Jesus se desse, eu tenho uma neta chamada Helena, exatamente nesse dia em que a nobre senadora traz a sua mãe aqui. Seja bem-vindo, não sou o presidente da casa, mas eu sou um homem muito emocional e amei e amo demais a minha mãe. Dificilmente eu faço um discurso aqui que não tenha nada que minha mãe tenha dito, né? E eu fico muito feliz. Parabéns, senadora. Deixa eu dar uma salva de palmas aí. Nós estamos aqui para a senhora, para a sua mãe, viu? Um beijo para a senhora. Eu queria encerrar, senador Girão. Estava falando sobre o deputado, e ele foi cassado, porque ele falsificou o currículo dele. E também fez desvio na investigação, fez desvio na prestação de contas dele. Aí nós tivemos no gabinete dele, ele no exercício do mandato dele, entregamos documento para ele. E aí tem umas notas aqui, né? Deputados, senadores bolsonaristas, visita deputado investigado e cassado. O nosso presidente é um presidiário, né, irmão? Que moral. Quantos já foram cassados? Quantos estão aí? Presos, que foram presos e estão no poder. E Gilmar falou certo. Se não fosse nós para enfrentar a Lava Jato, algumas das figuras não estariam aqui. Sem o Supremo não teria Lula. E qual o problema?
E qual o problema da gente ter ido lá? Então, a gente vive em um estado absolutamente contraditório. Eu quero encerrar o meu pronunciamento dizendo o seguinte: sim, desde sempre, acho que na minha época já de vereador, que eu fui vereador 2 anos, em minha querida Cachoeira do Itapemirim, mas quando eu presidi a CPI da pedofilia, em que eu criei, só tem 2 páginas, e eu gosto muito das causas e frases das causas. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. E de forma resumida, com desenhos, eu mostro aqui. E você pode adquirir esse material se você quiser. Pedofilia é crime. Você pode adquirir. Esse é o e-mail. Senador, só sen.magnomalta@gmail. Não, @senado.leg.br. Senador, só SEN, magnomalta@senado.leg.br. E você terá, como também terá na época da CPI, nós fizemos, juntamente com psicólogos, com psiquiatras, estudos profundos. Na época, a senadora Damares era minha assessora. Criamos essa cartilha numa época em que veio o aplicativo chamado Baleia Azul, de muito suicídio de criança. E essa cartilha é muito importante. Vamos conversar sobre prevenção do suicídio? Essa é uma cartilha para adulto. Se você virar de cabeça para baixo, é outra cartilha. Vamos conversar sobre prevenção à automutilação. Que tudo veio desses aplicativos na era da internet, e essa cartilha não é para criança, é para o adulto. Feita de uma maneira muito simples, com perguntas e respostas por especialistas, e qualquer pessoa pode acessar o nosso e-mail e você terá, nós mandaremos para você a cartilha. E a terceira cartilha é essa aqui. Vamos falar sobre cyberbullying. É uma cartilha sobre cyberbullying. Senador Exalci, se tiver interesse também, qualquer senador tiver interesse de querer replicar essas cartilhas, e elas foram replicadas agora, em que eu instalei e sou presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da família e apoio à vida. Eu mandei refazer as cartilhas e qualquer pessoa pode ter, pode adquirir, qualquer pessoa pode replicar, pode a prefeitura fazer, Secretaria de Educação fazer, mandar para as escolas. Tem uma autorização prévia que nós fizemos na época da CPI com a presidência do Senado, para que pudesse ser distribuído às pessoas. Mais uma vez, meu gabinete é senador, suas iniciais, magnomalta@senado.leg.br. Não se esqueçam, dia 10, na Esplanada dos Ministérios, Vossa Excelência estará. Senador Magno, o senhor me permite uma parte rapidamente? Acuse-os daquilo que você é. Ele nos chamou de raposa tomando conta do galinheiro, porque ele sabe exatamente o que ele é. E o que é o galinheiro e quem toma conta. Ele sabe por que ele foi preso. Ele sabe por que o Vacari foi preso. Ele sabe do Delúbio Soares. Ele sabe de todos eles. E aqui é o seguinte: hoje eles aqui vêm aqui, gritam e atacam o Moro. O Moro tinha que entrar no Google, pelo amor de Deus. A assessoria do Moro está me ouvindo? Pelo amor de Deus. Entra no Google lá e escreve: eleições de 2018. Senadores, propaganda eleitoral dos senadores, candidato em 2018. Ele vai encontrar quase a metade que se elegeram usando o nome dele em 2018. Eu serei um soldado de Moro, serei um soldado da Lava Jato, se chegar ao Senado. Ei, Moro, pega essas imagens e lava a cara dos caras, velho. Passa na cara dos caras. Bota aqui, Moro, o cara dizendo que tu é o cara, que tu é fera, que iria virar senador para te ajudar. Ele, quando falou, foi um ato falho. A raposa tomando conta do galinheiro. Acuse-os daquilo que você é. É isso, senador Girão.
Quem é que foi condenado em 3 instâncias, citado em centenas de delações premiadas, condenado por lavagem de dinheiro, por corrupção? Raposa cuidando do galinheiro. O sistema ajudou a colocar o raposão. E vem atacar o Congresso? É a tática, né? Depois manda os interlocutores vir passar a manteigar, né? Tem uns que falam mancha, chega no ouvido da gente, né? Dá para você receber fulano, não tem nada a ver. Eu sei que você vai estar contra. Não me procure, pelo amor de Deus. Não me procure. Não me procure. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho vergonha. Eu não vou receber ele, não é por causa dele, não é por causa de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o tamanho da minha honra, da minha dignidade. Não me procurem. Ou assim, vou te falar um negócio, velho. Assim, o cara é do outro mundo, o cara é do outro mundo. Senador Magno Malta, o senhor é evangélico, o senhor é um cristão. Não cabe na mesma frase comunismo e cristianismo. Não, Deus, não cabe. E foi dito por ele com todas as letras. Comunista, graças a Deus, leninista. Para debochar, eu faço o que Lênin falou. Quer dizer... Leia o decálogo de Lênin. As pessoas que não sabem, que estão em casa, entra na internet e escreve assim, lá no Google, o que Lênin falou sobre família, propriedade, religião, o que você quiser, que você vai encontrar o que Lênin falou. Então é o seguinte, a Bíblia dele é o decálogo de Lênin, né? É o decálogo de Lênin. Mas eu acho que corajoso como ele é muito corajoso, eu acho. Quando ele chegar na CCJ, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai arrotar aquela valentia dele, sabe? Ele vai dizer que Caco é bandido, sabe? E ele vai, eu tenho certeza absoluta, sabe? De que ele vai olhar nos nossos olhos, vai dizer que vê ódio, que não sei o quê, ele vai debochar. Porque ele é debochado, ele não se esconde. Essa virtude ele tem, ele não se esconde. Infelizmente... Todo cidadão sabe quem é Flávio Dino, porque ele tem a necessidade de mostrar a sua essência. E tenho certeza que com essa coragem, com essa virulência, ele vai sentar ali no banco da CCJ e ele vai fazer a mesma coisa. Os senadores vão ficar tremendo, eu mesmo vou, meu Deus, assim... Eu vou até pedir para 3 assessores ficar ali com soro, com um negóciozinho, porque só do nome dele ter sido indicado, aqui, senador, está vendo aqui? Olha como é que eu envelheci, como é que eu estou enrugado, de medo dele. Só, isso aqui é medo, sabia? Olha, tanto de ruga que tem aqui. Olha, e eu vou pedir um assessor para me dar uma força, uns 3, né? Chamar um médico e tal, para ficar ali perto de mim, porque o homem é brabo, o homem é brabo. Senador, ele falou que quando o homem é indicado pelo presidente, troca até de roupa, não foi? E ele não está botando gravata vermelha, mas não, pode ver as entrevistas, é azul, preta, morde aqui para ver se sai leite, mamãe me acode, viu, senador Girão? Senador, é uma zombaria, Senador, tudo que o Brasil precisa é de paz. Eu agradeço, gostaria que a parte do senador Girão fosse colocado no meu pronunciamento, acolhido no meu pronunciamento. Eu agradeço, senador Exalci, pela complacência comigo, mas o tema é tão importante, esses temas, e 10 minutos realmente ninguém consegue, e não é sempre que a gente tem uma oportunidade como essa, né? Quero testemunhar que Vossa Excelência, não é por causa da complacência, por causa desse momento, é que Vossa Excelência é um homem público, probo, não diria que Vossa Excelência é exemplar, porque exemplar Vossa Excelência não é, porque os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados, Vossa Excelência é dos bons, que serve para ser copiados. Muito obrigado.